Meus amigos, estamos aqui retornando para dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos agora ao estudo do livro Nosso Lar. É esse livro aqui, ó, Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E nós estamos estudando o capítulo 10, que tem por título No Bosque das Águas. Na aula passada nós falamos sobre os recursos hídricos, não é? Sobre a importância da água para a humanidade. Falamos como nós devemos buscar cuidar desses recursos, cuidar da água, porque ela pode acabar. Pelo menos a água potável, vamos dizer assim, não é? A água potável. Então, falamos sobre a questão da nossa reeducação, para que a gente possa valorizar esse recurso natural tão importante. Porque o que vai acontecer com o homem se a água no nosso planeta acabar? Se nós destruirmos os grandes aquíferos, poluirmos os rios, poluirmos não, nós já poluímos grande parte dos rios do planeta. Poderíamos até dizer assim, se não fizermos isso em quase todos, estamos chegando perto, poluindo os rios, e não só os rios, poluindo o solo, poluindo o meio ambiente, destruindo as florestas. Olha aí o aquecimento global. Nessa matéria de destruição, nós somos poderosos. Só que a gente não para pensar que tudo isso tem consequências graves para todos nós. Então, nós vamos continuar hoje tratando dessas questões nesse capítulo tão importantes, chamar a nossa atenção, despertar a nossa consciência para esse tipo de coisa que nós estamos vivendo. Então, vamos continuar aqui. Vamos começar fazendo a leitura do capítulo. Nós paramos, no meu livro, na página 60. O livro com essa capinha é página 60. Eu não sei no livro de vocês. Então, o livro, aqui o texto é Lísias, o visitador da saúde, que está comentando, Eu vou ler um pouquinho no capítulo anterior, no parágrafo anterior, para a gente poder fazer a sequência. Diz aqui: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação motivava considerações muito interessantes, motivava considerações muito interessantes. Mas Lísias não me deu aso, não me deu chance a perguntas nesse particular. Então, aqui nós começamos hoje, indicando um edifício de enormes proporções, esclarecia: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, quer dizer, leve, pura, quase fluídica. Quem quiser depois, pega o livro A Gênese, no capítulo 14, e vão ter muitas explicações, considerações
sobre essa questão do fluido cósmico, não é? Que envolve todo esse tema, é porque nós não podemos fazer isso, esticar para esse lado. Mas eu vou colocar as citações no grupo hoje para vocês poderem refletir sobre essa questão do Rio Azul, para poder compreender, porque aí o livro A Gênese vai dar uma explicação, nós vamos compreender melhor essa questão. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, quer dizer, que me defrontavam, interroguei: a que ministério está afeto, quer dizer, subordinado, o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. A gente sabe que o Ministério da União Divina está ligado às coisas celestiais, não é? Mas ele diz aqui, este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Eu vou partilhar aqui o ecrã para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Eu vou ter que fechar aqui. Um minutinho, gente, porque eu esqueci de fechar essa passagem aqui. Tem que voltar aqui. Espera um instantinho. Eu sempre esqueço de fechar. A aula anterior. Fechar ele aqui. Vamos lá, André Luiz. Curso do livro Nosso Lar, capítulo 10, segunda parte. Águas do Rio Azul. Isso demonstra, gente, a importância desse recurso essencial às atividades da colônia. E por tratar-se do Ministério da União Divina, ele diz aqui que é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Indica também a atuação direta dos planos superiores do processo. Então a gente percebe que esse trabalho, esses serviços materiais do Ministério da União Divina, ele é realizado pelos espíritos superiores dos altos planos. Não é porque aí a gente pensa, o serviço está ligado às coisas materiais, são os espíritos inferiores que fazem. Não. Esse trabalho tem uma atuação direta, apesar de ser um serviço material, dos planos superiores. E no próprio livro Nosso Lar, no capítulo 3, que nós já estudamos, tem um trecho que diz assim: a essa altura, logo assim que André Luiz ele chegou lá em Nosso Lar, né? Ele diz assim: a essa altura serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Lembra que ele falou que a água era uma água mais tênue, pura, quase fluídica? Aquela reduzida porção de líquido, ele tomou só um pouco, reanimava-me inesperadamente. Novas energias aparavam minha alma, profundas comoções, quer dizer, emoções vibravam do espírito. Então era uma água diferente dessa água que nós tomamos, né? Era uma água quase fluídica, uma água que tinha o poder de reanimar rapidamente o espírito que ali se encontrava, né? Dando a ele novas energias, auxiliando. Então, como ele diz lá em cima, em seguida reúne-se novamente abaixo do serviço da regeneração. A água, as águas que servem, está aqui no livro, a todas as atividades da colônia, partem daqui. Em seguida, desse reservatório, né? Em seguida, reúnem-se essa água novamente abaixo dos serviços de regeneração e volta a constituir o rio, que prossegue o curso normal. Por que abaixo do Ministério do Serviço de Regeneração? Porque ali é que estão os espíritos com mais dificuldade. Aqueles espíritos recém-chegados da encarnação, que precisam dessa porção de líquido para reanimar
para fortalecer suas energias. Então, a água sai do reservatório e passa por baixo dos serviços da regeneração para atender os doentes que ali se encontram. Aqueles espíritos recalcitrantes, rebeldes, né? Cheios de problema. E depois ele segue o normal. Então, a água passa por ali, porque a água vai ser, entre aspas, um remédio poderoso para auxiliar os espíritos doentes. Quando nós vamos à casa espírita receber a fluidoterapia, nós recebemos o passe e logo depois, terminada a reunião, o que eles nos oferecem? A água fluidificada, né? A água abençoada. Lembra lá quando a gente era criança? A pessoa dizia água benta, né? E tinha aquele programa do Júlio Lousada, Oração da Ave Maria. Lembra de uma frase que ele dizia? Quando for orar, coloca o seu copo d'água aqui do lado do rádio, na hora da prece, das 6 horas da noite, a hora da Ave Maria. Aí eu subia, né? Depois tomava o seu copo d'água. Água abençoada, não é isso? Água fluidificada. Então, se a nossa água aqui pode ser fluidificada, através das nossas preces, imagine a água do plano espiritual, né? Aí entra a questão do fluido cósmico, que é o item que eu vou dar para vocês lerem na Gênesis, gente. Da outra vez, foi até na aula dos Hebreus que eu pedi para vocês lerem aquele trecho de Êxodo, não sei se vocês leram, vocês iam compreender melhor a questão do Deus antropomórfico. Agora eu estou dizendo para vocês, leiam essa citação da Gênesis que eu vou passar para vocês, aí, que vai dar para vocês uma compreensão muito maior dessa questão dessa água fluídica, que na realidade é o produto fluido cósmico universal, né? Então, vamos seguir aqui na leitura do livro. Que diz, perguntei ignorando, como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu. Visitador da saúde, Lísia. Já até falei para vocês de um livro do Vitor Ronaldo Costa chamado O Visitador da Saúde, que é a história de Lísias, né? O visitador sorriu e obtemperou, quer dizer, cedeu prazenteiro, quer dizer, de forma amável. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Está lá, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Depois ele vai criar a água, né? Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores, semelhante dado. Então, né, no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, eles aprenderam a agradecer ao Deus e aos seus divinos colaboradores, semelhante dádiva. Deixa eu avançar. Recursos naturais, né? A água nós sabemos que é um dos recursos naturais. Então tá lá. Apesar de sabermos que a nossa verdadeira vida é espiritual, estarmos aqui de passagem, nós devemos, e na realidade temos a obrigação, de cuidar da morada que nos acolhe, que é o planeta Terra. Pois, além de nossa evolução, temos a missão de contribuir com o progresso da humanidade. Então, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. A nossa casa verdadeira é o mundo dos espíritos. Mas nós estamos vivendo aqui na Terra. E se estamos vivendo aqui, é nossa obrigação cuidar dos recursos naturais do planeta. Recursos esses que o Senhor colocou aqui para nos ajudar na nossa caminhada, né? Então nós temos que contribuir, temos a missão de contribuir com o progresso da humanidade. Vamos dar uma olhadinha aqui no Livro dos Espíritos, na questão 705, que fica na parte 3ª, capítulo 5 da Lei de Conservação. E nessa questão 705,
Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. E eles respondem: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A gente não fala assim: meu Deus, que calor infernal. Petrópolis era um lugar que a temperatura mal chegava a 26 graus. Hoje está chegando a 34. O que está acontecendo, senhor? E Jacarepaguá? Virou o caldeirão do inferno. Meu Deus, Jacarepaguá era um lugar tão fresco. Tinha tantos sítios. Não é verdade? Vai procurar os sítios em Jacarepaguá. Rua Mapendi, que é a rua do CEOI, do centro. Falar em CEOI, eu tenho que falar uma coisa, gente. Não podia esquecer disso. Hoje, fazem 27 anos da fundação do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que tem como mentor o querido irmão Jesus Gonçalves. Não é? Todos nós que começamos ali o nosso trabalho há 26 anos atrás, sob a proteção, orientação do nosso irmão Jesus, sob a orientação do Senhor e de outros amigos espirituais que ali estão, aprendemos tanto com essa casa abençoada, né? E hoje ela está comemorando, hoje dia 5 de março, essa casa maravilhosa está fazendo aniversário, comemorando seus 27 anos. Ela foi fundada no dia 5 de março de 1994. Então, eu quero deixar aqui meu abraço à Casa de Jesus Gonçalves, ao CEOI, essa casa que me recebeu há 26 anos atrás, onde eu aprendi tanto, ao Bira, que é o presidente da casa, nesses anos todos, que faz um trabalho extraordinário, e a todos os trabalhadores desta casa, e também aos seus frequentadores e à equipe espiritual da Casa de Jesus Gonçalves. Eu quero deixar um beijo no coração de todos esses irmãos, parabenizando a casa pelos seus 27 anos, e esperando que ela continue de portas abertas durante muitos e muitos anos para auxiliar e receber todos aqueles que necessitam, tá bom? E aqui fica um abraço do Cefa, da Casa de Francisco de Assis, para a Casa de Jesus Gonçalves, que são casas co-irmãs, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então, muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então, muitas vezes a gente reclama do calorão, né, que está acontecendo, de ver as montanhas de gelo descongelarem. Tudo isso é o que? Resultado de quê? Aquecimento global. Por que aquecimento global? O que está acontecendo com as florestas? Eu estava falando de Jacarepaguá, Rua Mapendi, era uma rua que tinha vários sítios. Hoje você chega lá, não tem nenhum. Todos eles se transformaram em condomínios com grandes prédios. Tem um que tem para mais de 15 prédios. E lá no passado era um sítio, até quem era proprietário era uma amiga minha, Ana, lá em cima da Rua Mapendi. Do lado da casa da minha mãe, praticamente, tinha um outro sítio. Virou também um outro condomínio imenso, sem nenhuma árvore. E assim vai, em várias regiões de Jacarepaguá, do Brasil, do mundo. Quem são os culpados? É Deus? São os amigos espirituais? Não, ele está aqui. Muitas vezes também o homem acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha, o árabe no deserto acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo? Quando chegam os dias de penúria, lembra da história da formiga, né? Da cigarra e da formiga? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza. É o homem que não sabe regrar o seu viver. Aí a fábula da formiga e da cigarra. A imprevidência da cigarra, que não procurou
trabalhar. Gente, esses barulhos de moto são terríveis. Então, a imprevidência da cigarra, que não se preparou para o inverno, levou ela à morte. Olha aí, olha a imprevidência do homem, destruindo as riquezas de que ele tanto necessita para sobreviver. Então, a gente tem que perceber isso, né? Vamos voltar aqui ao nosso livro. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. É veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, na colônia Nosso Lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis, quer dizer, predispostos, de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Está falando de fluidoterapia, né, gente? Na maioria das regiões da extensa órbita, na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Então, ele diz aí, ó, o sistema de alimentação nessas colônias, e muitas delas, tem aí a sua base, a água fluidificada, né? Então, a água magnetizada é uma forma de alimentação, né? A base da alimentação em algumas colônias. Vamos seguir aqui. Como já vimos, são diferentes as exigências de abastecimento de nosso organismo físico e do corpo espiritual. Claro, né? O nosso organismo físico e o nosso organismo espiritual, eles têm diferenças na questão do abastecimento. Afinal, nós estamos aqui no corpo. Então, necessitamos de um tipo de alimentação. Enquanto estamos no plano espiritual desencarnado, nossas necessidades são outras. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? A diferença de necessidade do desencarnado para o encarnado na questão da alimentação. Eficaz condutora de fluidos, a água é capaz de transportar os referidos princípios solares e magnéticos por processos que ainda nos são desconhecidos, suprindo as necessidades espirituais. No livro A Gênese, no capítulo 15, item 25, diz assim: é assim que as mais insignificantes substâncias, a água, por exemplo, para alguns que estão considerando insignificante, ou vamos dizer, no caso de significante, simples, né? Poderia traduzir assim, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Então, é dessa forma, como ele está dizendo aqui, nessa forma da manipulação da água, né, através da luz do sol, do magnetismo espiritual, dessa manipulação, que a água, que se nós considerarmos um elemento simples, ela pode adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual magnético, ao qual elas servem de veículo, se quiser, de reservatório. Aí, como eu falei da casa de Jesus Gonçalves, que hoje está comemorando 27 anos, eu me lembro de Jesus, numa passagem, quando ele estava internado na colônia de Pirapitingui, lá em São Paulo, e ele ainda não era espírita, ele era ateu, estava começando, né? Começando a ser tocado, ele já estava lendo o livro Céu e Inferno, estava começando a ser tocado. E aí um dia ele estava com uma dor no fígado terrível, por causa da doença da ascendência, né? E no quarto dele tinha uma bilha de água. Bilha é aqueles os reservatórios de barro, né? Ele é redondo e tem um cano em cima, a entrada dele é comprida, né? E depois ele é redondo. É mais ou menos assim, uma moringa, a famosa moringa.
E ele já tinha escutado falar umas coisas assim, sobre água fluidificada, esse negócio todo. Então, o que ele fez? Ele pegou um pouco da água da moringa e botou num copo. Olhou para a água, pensou e disse assim: se Deus existe mesmo, eu dou 5 minutos. Olha só, olha o Moisés. Eu dou 5 minutos para transformarem essa água num remédio que eu vou beber e vai tirar essa dor do meu filho. Uma dor atrás, uma dor terrível. E ele ficou esperando os 5 minutos. Afinal, ele deu 5 minutos, ficou cortando lá. Depois de 5 minutos, ele pegou a água que estava no copo e bebeu. E, para surpresa dele, a água tinha um gosto amargo de fel. A gente sabe que esses remédios, normalmente para fígado, são remédios amargos, né? Olha, era tão amargo que ele fez cara feia. Bebeu. E a dor dele começou a diminuir. Aí entrou um companheiro no quarto. Ele chamou o companheiro e disse assim: bebe um pouquinho dessa água. O cara, um pouquinho, bebe. O cara bebeu, fez cara feia, falou: rapaz, o que você botou nessa água? É fel? Que água amarga. Aí ele virou pro cara e disse assim: pega aquele outro copo ali. O cara pegou. Pega essa água que está na moringa, põe um pouco no seu copo e bebe. O cara bebeu e disse: isso aqui que é água, rapaz. Água boa, não é essa água amarga que você está bebendo. Aí ele contou pro rapaz: não, é a mesma água, só que eu fiz isso. A partir daí, ele começou a mudar, porque ele tirou a água da moringa, botou no copo e deu 5 minutos para Deus. Bem humilde, naquela humildade toda, né? E bebeu. Ora, gente, 5 minutos, claro. Em 5 minutos, aquela água se tornou um remédio que aliviou as dores dele, né? Então, olha o que está aí. É assim que as mais insignificantes substâncias, a água, por exemplo, podemos considerar uma substância assim, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas. Foi o que aconteceu com Jesus Gonçalves. Sob a ação do fluido espiritual magnético. Porque quando ele olhou para o céu e disse assim: se Deus existe, eu dou 5 minutos para transformar. Então ele levou o pensamento ao alto. Era um rebelde mostrando que estava se dobrando. Mas como a natureza não dá saltos, a gente não se dobra rapidamente. Ele não ia esperar um homem orgulhoso como ele, e ateu não ia jogar o joelho no chão e dizer: oh meu Deus, pelo amor de Deus, transforma essa água no remédio que eu não estou aguentando mais de dor. Claro que não. É como diz o outro, era o último bastião. Sabe, quando você ainda segura alguma coisa para tentar ainda justificar a sua posição de poder, não querer dobrar, sabe aquela famosa, eu não quero dar o braço a torcer. Então, eu estou precisando, mas eu ainda não sei pedir de forma humilde. Então, eu olho para cima, né? Olha, se Deus existe em 5 minutos, ainda a última gota de orgulho que a vaidade que o homem traz. E a partir daquilo ele se rendeu, ele começou a se render efetivamente e realizou um trabalho maravilhoso. Aí vai dentro daquela que nós falamos na aula passada, né? Era um homem ateu duro, que quando estava fazendo programa na rádio, que ele tinha uma rádio, né? E um companheiro do lado, e o companheiro do encerramento do programa se despedindo de todo mundo, aí falou assim: amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Automaticamente ele pegou o microfone da mão do colega e disse assim: se Deus quiser, não. Se eu quiser, nós estaremos de volta. Porque quem manda aqui sou eu. Então, é essa coisa, né? Do homem orgulhoso, vaidoso, mas que nesse momento do fenômeno ali da água estava se rendendo. Então, é o que nós estudamos hoje lá na história dos Hebreus, né? O Senhor está vendo. E o Senhor, ele não se aborrece, ele percebe que naquele coração tem muito amor. Só que o próprio homem não sabe disso. Mas, se tocado de uma forma carinhosa, esse amor começa a sair. E maravilhas vão acontecer. Porque Jesus fez transformações fantásticas, fantásticas nas colônias por que passou. E deixou um trabalho lindíssimo que rende frutos até hoje. E hoje ele é um orientador espiritual da Casa de Jesus Gonçalves,
que tanto nos ajudou e que tanto nos ajuda, né? Então, olha só que coisa linda essa história, né? E passou por esse fenômeno da água, da transformação dessa água em remédio, foi um dos elementos que fez com que ele entendesse melhor o Evangelho do Senhor e se entregasse a esse trabalho maravilhoso que ele realiza até hoje. Vamos continuar aqui na nossa leitura. Acontece, porém, voltamos ao livro, né? Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Então, só os ministros da união divina. Porque esse ministério aí da união divina está ligado às questões celestiais, né? Então, só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles, esses grandes espíritos, a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza. E os institutos realizam, né? Os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio, né? Ausenta-se o rio. Deixa eu pegar aqui. Ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, nós vamos ver aqui, nós poderíamos perguntar assim, o que é essa, né? Vamos perguntar assim de uma forma bem simples, né? O que é essa magnetização da água, né? O que é essa magnetização da água? Então, vamos ver aqui. Magnetização da água é o resultado de um processo onde a água, excelente condutora de força eletromagnética, nós sabemos disso, absorve os fluidos sobre ela projetados. As alterações ocorridas na água, em decorrência dos fluidos salutares ali depositados, são destinadas ao equilíbrio de enfermidades físicas e espirituais. Olha a história que eu contei de Jesus. Olha só. As alterações, com certeza, no momento que ele botou a água ali no copo, um amigo espiritual, sem se incomodar com a história dos 5 minutos, foi lá, né, e magnetizou a água. Então, as alterações ocorridas na água, em decorrência dos fluidos salutares ali depositados, são destinadas ao equilíbrio de enfermidades físicas e espirituais. Por isso que a água que o Jesus bebeu estava quimicamente diferente da água da Moriga, apesar de ter saído de lá. E realizou o que ele precisava, aliviou as suas dores. No livro dos médiuns, no item 130, diz assim: uma vez que o espírito pode exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, utilizando apenas a sua vontade, compreende-se que ele possa não apenas formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, usando como elemento reativo a própria vontade. Então, né, se o espírito pode exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, se ele pode se materializar, ele pode fazer com que um copo caminhe pela mesa, ele pode fazer com que uma mesa fique saltitando. Ele não pode fazer tudo isso? Utilizando apenas a sua vontade? Então, compreende-se que ele possa também, né, também modificar as propriedades dos elementos, né?
da matéria elementar, usando simplesmente, ou não simplesmente, mas é uma forma de falar, a própria vontade. Aí eu lembro do que Kardec falou lá no capítulo 14 do livro A Gênese, que do capítulo que trata dos fluidos, ele diz: basta o espírito pensar e ele cria. Basta o espírito pensar e ele cria. Está lá na Gênese, capítulo 14. Basta o espírito pensar e ele cria. Então, se o espírito pode exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, utilizando apenas sua vontade, compreende-se que ele possa não apenas formar substâncias, mas também modificar. Que ele pode formar uma substância, mas ele também pode modificar-lhe as propriedades, transformando um copo de água normal num poderoso remédio ou num poderoso veneno, usando como elemento reativo a sua própria vontade. Dependendo para que se destina aquela substância, ele pode fazer isso, não é? No item 131 de O Livro dos Médiuns, diz assim: esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido do magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água através da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, na maioria das vezes, assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transformação com auxílio do fluido magnético, que, como já foi dito, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Então, o espírito atuante é o do magnetizador. Gente, desculpa as motos, mas aqui nesse horário é alguma coisa terrível, né? Então, o espírito atuante é o do magnetizador. E, na maioria das vezes, ele está sendo assistido por um outro espírito. E eles vão operar uma transformação com o auxílio do fluido magnético, que, como já foi dito, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, o elemento universal. Se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo, semelhante, sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Então, olha o passe aí. Se ele pode mudar as propriedades da água e transformar uma água comum numa água fluidificada num remédio, ele também pode, através da imposição de mãos ou através da emissão de um pensamento, auxiliar na cura de uma pessoa. Se ele tiver aquela força magnética, se ele estiver realmente imbuído da vontade de auxiliar. Então, aqui a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos. Então, nós podemos não só mudar as propriedades da água e transformá-la numa água fluidificada que vai ajudar, mas também podemos curar pessoas através da força do nosso pensamento. Não é? Vamos voltar aqui ao nosso livro. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, observei, jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento há muitos séculos. Tornou lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. Lembra que o homem é gerado dentro de uma bolsa com água, que é o líquido amniótico? A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. É a nossa prepotência, né? Tem um livro que vocês devem conhecer, Espiritismo e Ecologia, de André Figueiredo. Nesse livro tem essa mensagem de Emmanuel, que diz assim: se podes assim observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho em que evoluís, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a via fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Belíssima essa passagem, né? Então vamos seguir aqui nosso livro. Virá tempo, diz Lísias, contudo em que copiará nossos serviços, encarecendo, quer dizer, enaltecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar. Olha só, isso é importantíssimo. Olha aqui. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores.
Se o seu lar é um lar onde a presença de Jesus é constante, através de preces, bons pensamentos, boas atitudes, orações, estudos, essa água vai absorver as características desse lar. Mas se seu lar é um lar onde há predomínio de tumultos, brigas e outras coisas mais, a água também vai absorver as características dessas ondas mentais, não é? E aí elas não vão ficar muito boas. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega, quer dizer, transporta os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Ah, eu vou lavar minha casa. Vou retirar a sujeira da minha casa com a água. Então, eu vou jogar a sujeira para fora com a água. Né? Então, a água levou a sujeira para o esgoto. Mas a água também, né, carrega, também transporta as expressões de nossa vida mental, de nossos pensamentos. Será nociva a água nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente e respeitosa, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Esse trecho que ele colocou agora foi assim fantástico, né? Maravilhoso mesmo. Então vamos refletir aqui um pouquinho sobre isso. Se nossos... o que significa essa água como fluido criador, né? Absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, né? Se nossos pensamentos podem influenciar e modificar a atmosfera do ambiente que nos encontramos, então toda a água que aí se encontra, como boa condutora de fluido, recebe essas impressões mentais. Às vezes a gente chega do lugar e a coisa está meio esquisita, né? A coisa não está muito agradável. Aí o que a gente faz? A gente faz uma prece para poder harmonizar o ambiente. E aí, se nossos pensamentos podem influenciar e modificar a atmosfera desse ambiente em que nós estamos, então toda a água que aí se encontra, como boa condutora dos fluidos, recebe também essas impressões mentais. Na Revista Espírita, de maio de 1867, que tem como título Atmosfera Espiritual, Kardec diz assim, né? Melhorando-se a humanidade, verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive essa humanidade, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Quer dizer, melhorando-se a humanidade, a atmosfera espiritual, a atmosfera fluídica do ambiente vai melhorar, do planeta vai melhorar. Se um dia a Terra chegar a ser povoada somente por homens que entre si pratiquem as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que eles se encontrarão em condições de higiene física e moral completamente diversas das hoje existentes. Claro, melhorando a atmosfera espiritual, a atmosfera política do planeta, certas doenças, como certas pandemias que nós temos hoje, não existirão. No Espiritismo, denomina-se água fluidificada aquela que recebeu ação magnética através da oração, adquirindo propriedades especiais de forma a beneficiar quem utiliza. A água é um dos elementos mais simples e receptivos da Terra. Por isso, absorve com facilidade os fluidos, as vibrações, sendo base pura em que a medicação do alto pode ser empregada. Não é? Então, ela se torna um remédio. Essa água que nós temos bebido, água fluidificada dos nossos estudos, é uma água abençoada pelo Senhor. A espiritualidade a gente sempre pede, Senhor, abençoa essa água que está sobre a cabeça. Então, através das nossas orações, os amigos espirituais vêm e abençoam a água, fluidificam a água. E isso ela se torna uma medicação poderosa para nos auxiliar nesse momento tão difícil. Na questão 103 do livro Consolador de Emmanuel, é feita a seguinte pergunta. Do tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Que eu boto lá, essa garrafinha de água aqui é para o fulano de tal. Será que outra pessoa, com outro tipo de doença, poderá beber dessa água?
E eles respondem. Emmanuel responde: a água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo. E, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal exclusivo. Porque se eu boto aqui, olha, eu estou com meu parente ali doente, então eu vou botar uma garrafinha de água aqui e vou dizer assim, ó, Senhor, abençoa essa água para ela se tornar um remédio que vai auxiliar o fulano de tal que está tão doente. Então, é interessante que só ele beba dessa água. Porque eu estou direcionando. Agora, se eu chego e digo assim, vou botar uma água aqui, uma garrafa de água sobre a mesa para fluidificar. Eu não especifiquei. Então, ela vai ser fluidificada em benefício de todos. Mas se eu particularizei, dando nome a posse dessa água, a direção dessa água, é interessante que o uso seja pessoal exclusivo. Não é necessário trazer a casa espírita o vasilhame com a água a ser fluidificada. No momento em que aqui se fizerem as vibrações, mentalize o vasilhame no seu lar, rogando a Deus que lhe conceda os fluidos necessários para a sua recuperação. Então você pode deixar a garrafinha de água lá em casa. Essa garrafa de água aqui é para o José. É para o José. Lá na casa espírita, você faz a prece, mentaliza. Eu deixei a garrafa de água para o José em cima da mesa da cozinha. Senhor, abençoa aquela água que está lá, aquela garrafinha de água de tampinha branca ou vermelha, que está em cima da mesa da cozinha, para o José. Pronto. É o teu pensamento. É o teu pensamento, tá? Você vai mentalizar isso. E o Senhor vai abençoar aquela água. E aí pode dar água para o José. Não é preciso trazer para a casa espírita. Então você pode, na hora da sua prece, na hora do seu estudo, ter uma garrafa de água lá para a família toda. E você pode também botar, não, vou botar essa garrafinha de água aqui para o José. Senhor, abençoa essa água para o José. Então, se você direcionou para o José, sirva só o José. A outra garrafinha, essa aqui é para a família. Sirva a família. Tá bom? É um esclarecimento legal. Água fluidificada. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorve os fluidos sobre ela projetados. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico. Não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Então, se eu vou botar aqui, ó, Senhor, abençoa esse copo d'água para mim. Estou precisando. Então, nesse copo que virá para mim, eu estou me colocando ali, ó, essa garrafinha de água é para mim, essa água é para o José. Para aquele paciente que você direcionou aquele copo d'água, o fluido medicamentoso será específico. E não vai atender só a enfermidade física, mas também as necessidades espirituais de cada um. Bom? E a gente, encerrando, a gente tem esse livro Segue-me, de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E no livro Segue-me, Emmanuel traz essa mensagem. A mensagem é água fluidificada, se eu não me engano, ou a água. Diz assim: se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas, perceberam? Saúde física, saúde espiritual, né? Ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Então, se eu quero a ajuda do plano espiritual, a ajuda do Senhor, para atender os meus problemas de saúde, né? Na solução das minhas necessidades espirituais, fisiológicas, do meu corpo físico, das minhas doenças, ou eu quero remédio para uma outra pessoa, para atender as questões de saúde dessa pessoa, ele diz, coloca o teu recipiente de água cristalina, a tua garrafinha, o teu copo d'água, à frente de tuas orações. Espera e confia. Coloca o copo d'água e faz a tua prece. Espera e confia. Que o Senhor, com certeza, atenderá ao nosso pedido. É preciso ter fé. É preciso confiar, que a ajuda vem do alto. Isso nós aprendemos lá com Moisés. Eleva o teu pensamento ao alto,
Porque o socorro vem do alto, não vem da terra, vem do alto. Coloca o teu copo de água cristalina na frente das tuas orações, espera e confia que o remédio estará lá para nos trazer o alívio que precisamos, dentro, é claro, da extensão da vontade do Pai. Aí a gente tem que entender, não é? Porque a vontade do Pai é soberana. Então, eu achei belíssimo esse estudo, eu achei, sabe, para a gente relembrar certas coisas, para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente confiar. Por isso que a gente, tem sempre aqui, as nossas garrafinhas de água nos nossos estudos, a gente vai bebendo durante o estudo, o que sobra a gente desce lá, é para a família, para nos ajudar a fortalecer o nosso metabolismo, né? A nossa imunidade nesse momento tão difícil. Espera e confia que o Senhor nos socorrerá e nos amparará em todos os momentos. Tá bom? Alguém quer falar falar alguma coisa? Como aprendemos, é tudo uma questão de fé. Rose, tem uma experiência de um médico japonês, Dr. Emoto, que ele fala sobre a modificação das propriedades da água. Eu vou colocar no grupo, é muito interessante. Os cristais da água, realmente é muito interessante. Foi aquilo que nós falamos aqui. A água ela adquire as características mentais do ambiente. Isso mesmo. Se o ambiente vibra ótimo, os cristais vão se modificar. É lindo o trabalho que ele fez, é maravilhoso. Coloca assim, vou muito bom. Vou botar no grupo. A gente tem que tomar cuidado. Lembra? Pensamento é matéria. Pensamento é poderoso. Então a gente tem que estar... O que a gente está vibrando? Aí depois você vai beber aquela água. Ela pode se tornar um veneno. Mas aí a pessoa vai dizer, mas Deus vai permitir? Mas essa água é produto dos seus pensamentos. Não é? É produto dos seus pensamentos. Vai dar para o vizinho beber? Não. Não é? Aí tudo entra no livre-arbítrio. A gente tem que tomar cuidado. O que você está produzindo? Amor ou lixo? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a água, ela recebe. Ela terá suas características alteradas pela força do nosso pensamento, pelo nosso magnetismo, pela nossa energia. Então a gente está sempre atento, né? Nós podemos ser os nossos médicos. Nós podemos curar as nossas doenças. Não foi à toa que Jesus falou, a tua fé te curou. Então, meus amigos, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, nós estamos aqui nesse momento encerrando o nosso estudo de sexta-feira, não é? Domingo ainda tem o Educação dos Sentimentos, às 19h30. Nós colocamos, se bem que o estudo de domingo ele não sai, está iniciando a semana, né? É o estudo que inicia a semana, o estudo da Educação dos Sentimentos. E o estudo nosso lá é o que encerra a nossa semana de estudos. Então, eu quero deixar para vocês um beijo no coração, mais uma vez parabenizar o CO e os trabalhadores da Casa de Jesus Gonçalves pelos 27 anos de trabalho, no amor, de estudos, e desejar que todos vocês tenham um bom fim de semana, que o Senhor abençoe a todos. Eu vou pedir a nossa irmã Maria Alice para fazer a nossa prece de encerramento. Ok. Muito feliz estou aqui, presente junto a todos, agradecendo muito a Deus a oportunidade do estudo, que possamos a cada dia sermos pessoas melhores, para estarmos no caminho melhor, com tantos estudos vindo de Jesus, tantas coisas que aprendemos para usarmos no nosso caminhar. Então, Mestre Jesus, amado, querido Mestre Jesus, agradecemos muito a presença em nós e que possamos estar fortes, fortalecidos para a próxima aula, estarmos todos juntos aqui. Muita gratidão. Graças a Deus. Agradecemos a amiga, as palavras. Então, meus amigos, beijo no coração. Bom Carmen. semana. Descansem, leiam,
Né? Muito bom. Muito bom. Muito Um beijo obrigada. a todos vocês. Tá? Boa noite a todos. Beijo, boa Um noite. abraço aí no seu Muita Valdir. harmonia. Um Boa abraço noite. para todos. Um abraço para vocês. Um abraço para todos aí. Bom fim de semana. Ei, Jorge. Isso aí. Isso aí. Boa noite. Ô, Rose, quem que vai ficar, qual o estudo que vai ficar no lugar do nosso lar? Que eu já esqueci, que eu não anotei. Oi? Qual o estudo que vai ficar no lugar do nosso lar? Que eu não anotei. Do lugar do nosso lar? É nosso lar. Nós estamos no capítulo 10. Nosso lar tem 50 capítulos, não é isso? Bom, porque eu entendi, falou, encerrou, falei, mas não encerrou, não. Não, nosso lar continua. São 50 capítulos. Nós estamos apenas no 10º. Ainda tem muito tempo, gente. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu entendi errado? Beijinho. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Para você. Deus abençoe.